nos estúdios. Preparei um cafezinho. Bom, né? Tomar um cafezinho fresco. Gente, você e eu também, nós só conseguiremos vencer amanhã se a gente não desistir hoje. Existem tantas tribulações no dia a dia que a gente passa, né? Todas as pessoas têm o alto, têm o baixo, tem dia que está muito bem, tem dia que nem tanto. Mas diante das adversidades da vida, nós não podemos desistir, desistir jamais. A gente passa por momentos difíceis, né? Ultimamente, com tantas gripes que têm aparecido, meu Jesus, quantas gripes, voltou muitas doenças, né? Tinha doenças que eu não via falar desde que eu era criança. E voltou as vacinas e em muitos lugares estão voltando aquelas doenças que a gente, nossa, era coisa de criança, a gente pensava lá quando era criança. Tem acontecido tantas coisas no decorrer desse ano, né? Você já parou para pensar? Está acontecendo muito altos e baixos. E a gente não pode se deixar levar. Por quê? Ou a gente se entrega, ou a gente vai à luta. Porque nada vai cair do céu. A gente tem que tomar o primeiro passo, né? Então todo mundo tem altos e baixos. Ainda a gripe, nossa, tem pegado em muita gente, em muitas cidades, né, gente? Mas a gente não pode se entregar, a gente tem que se hidratar, tomar muito líquido e pensar assim: se eu quero vencer amanhã, hoje eu não posso desistir dos meus objetivos. Não desista no primeiro tropeço, no primeiro empecilho. Não desista dos teus sonhos. Tá assim de gente, ó, querendo que você desista dos seus sonhos. E você? Você vai desistir do seu sonho? Deus, Ele te deu um dom. Para todos nós, Deus nos deu o dom. Não desista dos seus sonhos. Faça dos seus sonhos uma realidade. É difícil? É muito difícil nós trilharmos muita coisa na nossa vida, mas crendo em Deus, crendo no dom que Deus nos deu e acreditando num amanhã melhor. E para ter um amanhã melhor, a gente precisa acreditar hoje. Hoje eu preciso acreditar que amanhã vai ter um amanhã melhor. Mesmo diante de tantos tropeços, diante de altos e baixos, a gente tem que sempre pensar que é apenas aquele momento, tudo vai passar. Tem dificuldade? Tem muita gente deprimida com tantas situações que têm acontecido? Tem. Mas a gente tem que firmemente pensar: melhores dias estão por vir. Isso vai passar. Às vezes a gente está passando por grandes lutas e a gente fala assim: nossa, o que vai acontecer? Será que eu vou aguentar? Aguenta, segura nas mãos de Deus e vá. Creia que no Deus que nós temos, que é um Deus vivo, um Deus grande, forte e poderoso, que pode tudo. Você lembra da história de Daniel? Daniel lá da Bíblia. Você lembra que todos quiseram destruir a fé de Daniel? Foi imposto naquela época que Daniel não podia ficar orando. Era uma lei, foi decretada uma lei pelo rei, que os empregados do rei deu um jeitinho até que o rei assinou aquela lei, que não era para ficar orando, né? Rezando, como Daniel fazia, que rezava por um Deus que é vivo, que é presente. Então, os servos do rei conseguiram pegar Daniel, porque Daniel orava muito, né? No dia dele ele orava muito a Deus. E foi imposta essa lei que não podia orar. Só que Daniel não se curvou. Daniel continuou orando para o Senhor Deus. E nisso, os empregados do rei foi lá, catou
e jogou Daniel na cova dos leões, aqueles leões famintos que estavam sedentes por uma carne humana. Só que Daniel não deixou se abalar por aquela situação. Daniel continuou firme e forte e crendo no Senhor dele, o Senhor Deus. E aí se passou, no dia seguinte, o rei foi lá com os empregados, e os empregados que não gostavam de Daniel tinham certeza absoluta que os leões tinham devorado Daniel lá na cova. Qual foi a surpresa deles quando o rei chamou por Daniel e Daniel estava intacto, nem um arranhadinho. Aí, aqueles que quiseram o mal de Daniel, eles sim foram jogados na cova dos leões e foram devorados. Então, Daniel não se curvou diante do empecilho que ele tinha. Foi imposto para ele que ele não podia orar ao Senhor Deus, mas ele seguia os mandamentos de Deus. Ele sabia que Deus era a prioridade. Ele tinha a certeza absoluta que jamais Deus o abandonaria. E ele saiu vitorioso. E você aí? Você tem se curvado diante dos seus problemas? Você aí, você tem desistido dos dons que Deus te deu? Olha, Deus te deu um dom, não jogue fora o que Deus te deu. Aproveite. Não importa a opinião de segundos, terceiros, importa é que Deus te ama e você é a menina dos olhos de Deus. E na Bíblia é bem clara, ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. Se você colocar o Senhor Deus como sua prioridade, você vai ser vencedor. Daniel foi um vencedor, foi um grande vencedor, porque ele não deixou a sua fé se abalar. Imagine só ser jogado na cova dos leões, mas ele confiava que Deus era vivo e iria com ele. E não foi diferente. A fé de Daniel tirou ele são e salvo da cova dos leões. Qual tem sido a sua cova? E você? Tem dobrado o seu joelho para pedir para Deus o que você precisa? Porque o Senhor fala, bate e abrir-se-vos-á. Então, se você quer algo de Deus, se você está esperando um milagre, bata na porta de quem pode te ajudar. E não fica contando seus problemas para fulano, para ciclano, porque quem pode te ajudar é o Senhor Deus. Assim como Deus foi com grandes homens da Bíblia, com grandes mulheres, assim como foi com Daniel, Ele é com você. Basta você orar e basta você confiar que amanhã será um dia melhor, porque você acredita hoje que você vai ter uma manhã de prosperidade, você vai ter uma manhã de vitórias, você vai ter um laudo positivo do médico. Lembre-se, o homem, o ser humano, ele pode te desenganar, mas Deus e o Senhor Jesus são o médico dos médicos. A última palavra vem de Deus. Creia no seu coração e tudo se fará diferente. Vou ficar aqui terminando meu cafezinho, já já eu vou para casa. E você aí, fica com Deus. Não esqueça de orar e agradecer. É na gratidão que o Senhor te abençoa. Muito obrigado, meus queridos seguidores. Continue seguindo a minha página. Tem muitas novidades por aí. E teremos um tema muito especial para você, mulher. Aguarde! Mais uma vez, obrigada de coração por vocês estarem aqui. Beijo no coração de vocês, vocês sabem, eu amo vocês. Não deixe que a adversidade te deixe entristecida. Não deixe se esmorecer. Fé, vai na fé que tudo vai se realizar. Beijo no seu coração, até mais tarde.